Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus, pastor Adriano aqui com você. Mais uma vez, estamos iniciando hoje o nosso último módulo do nosso curso. Deixa eu baixar aqui o meu celular, que eu vou acompanhando aqui, para saber se vocês estão ouvindo aí direitinho. Nosso pedido aí a vocês é sempre que vocês vão dando aí paz, o ok, mostrando que estão aí do outro lado da tela. Eu fiz um apelo para que pudessem assistir ao vivo e a cores, porque essas lições, ou melhor, esse módulo que começa hoje, e nós vamos falar em cada quinta-feira de uma igreja, tá? Então, portanto, a gente não vai ter só 4 aulas, né? Vamos ter aí 7, aí vamos fechar, não só o módulo, mas também o nosso curso, porque nós temos que ter uma aula, pelo menos, para cada uma dessas igrejas. Não tem como, né? E de uma maneira até um pouco corrida ou objetiva, porque a gente logo depois tem outra turma também. Então, eu fiz o apelo aí para que os irmãos pudessem, de alguma forma, estar ao vivo e a cores, ou acompanhando, né, a nossa transmissão, porque essas lições são enriquecedoras para falarmos sobre as igrejas do Apocalipse. Enriquecedoras porque a gente vai aprender sobre essas igrejas, mas, ao mesmo tempo, aprender sobre a igreja de hoje, de aqui e de agora. Obrigado aí, irmão Valdo, irmão Júnior. Deus abençoe já pela presença de vocês. Acredito eu aí também que outros que daqui a pouco vão estar também, vão se pronunciar. Mas deixa eu já jogar aqui no palco da nossa tela o que nós vamos começar hoje. Então, o nosso módulo de hoje é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós começamos pela ordem em que as igrejas estão registradas, as cartas às igrejas estão registradas no livro do Apocalipse. E a primeira delas é a igreja de Éfeso. E para que a gente tenha a praticidade, eu transcrevi aqui, vou fazer assim, a carta, a mensagem de Deus para a igreja, a partir do anjo da igreja, que se entende, a maioria, tratar-se do pastor, do líder da igreja local. Então, vamos lá. O texto vai dizer assim, que é Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Esse é o texto, como você tem aí na nossa apostilinha também. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a mensagem. Mas vamos então aos pontos para a gente poder entender a mensagem para a igreja de Éfeso. Bom, primeiro a gente precisa, introdutoriamente, já dizer que João está escrevendo a igrejas geográficas, ou seja, cada um desses lugares eram os lugares onde essas igrejas estavam plantadas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc. Também João está escrevendo a igrejas que estão dentro de culturas diferentes, mas também igrejas que apresentam fenômenos
da existência, fenômenos da espiritualidade. Fenômenos são características, são situações, e cada uma delas, tanto geográficas, quanto culturais, quanto existenciais, ou de fenômenos que acontecem na vida de qualquer ser humano. De certa forma, ele não está escrevendo só unicamente para aquelas 7 igrejas. Elas acabam representando as igrejas do Senhor Jesus locais na face da terra, ou a igreja universal de Cristo Jesus, a união dos santos, a igreja dos primogênitos do Senhor no planeta Terra. E a gente diz aqui que não há igreja nova e não há nada novo na igreja. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando você pega essas cartas do apóstolo João, quer dizer, as cartas de Jesus, as cartas de Deus, através do apóstolo João para aquelas 7 igrejas, você vai perceber que não existe nada de novo, tá, na igreja, ou, portanto, não existe igreja nova, alguma coisa que nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se pensou, e também não há nada novo acontecendo no seio da igreja, tanto de bom quanto de ruim, que já não tenha acontecido. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê novas roupagens, a gente pode ver um nome diferente, a gente só tem de mudança o tempo, o local e os personagens. Mas eu costumo sempre dizer, o espírito é o mesmo, seja o espírito bom ou seja o espírito mau ou ruim. Então, por isso que quando também a gente estuda a história da igreja, que vocês caminharam comigo no curso básico em História da Igreja, a gente aprende muita coisa que não é novo, tá? Coisas que já aconteceram na história da igreja e tem se repetido nos dias atuais. Aí, de novo, o que é o novo? Novo é que o tempo é outro, então é o tempo de hoje, de agora, contemporâneo. O novo é que são outros personagens, não são as mesmas pessoas, as pessoas lá de trás já morreram, já não existem mais, então são as pessoas de hoje, de agora. E o lugar, tá? Então você tem o lugar que é diferente, o tempo que é outro e os personagens que são outros, mas o assunto é o mesmo, o espírito é o mesmo, o problema é o mesmo, a bênção é a mesma, nada que muda. Então, e João começa entregando a carta para a igreja que ele havia pastoreado. A igreja que ele pastoreou. Provavelmente, quando ele está entregando essa carta, é a carta que está sendo entregue à igreja que ele, por certo, tem acabado de pastorear. Que provavelmente tenha sido o último, da época do período dos apóstolos, o último dos pastores da igreja de Éfeso. Okay? E a palavra Éfeso significa desejado. Nós vamos aprender algumas coisas. Qual é o contexto dessa igreja? Que antes de qualquer coisa a gente precisa aprender isso. Tá? Qual é o contexto da igreja? Onde essa igreja nasceu? Como aconteceu? Como funcionou? Eu deixei em vermelho porque é para poder enfatizar que o contexto dessa igreja está em Atos 19. O capítulo 20 também vai ter um pequeno desdobramento, mas é Atos 19 que vai nos falar que foi justamente nessa, já basicamente a terceira viagem missionária de Paulo, que essa igreja vai ser plantada. Tá? A primeira viagem missionária de Paulo ela vai começar no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos e ela vai terminar lá no capítulo 14. A segunda viagem missionária de Paulo ela vai começar no finalzinho do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e ela vai justamente fechar ali no capítulo 19, basicamente. Tá? E aí, a partir daí, a gente tem a terceira viagem missionária de Paulo, do 19 para o 20. Então, é nesse período aí que Paulo está plantando novas igrejas. Algumas verdades que a gente precisa ver, tá? Então, quando você vê aí nos tópicos A, B, C, versículo, esses versículos do capítulo, são do capítulo 19 de Atos. Não dá para a gente ser muito minucioso, mas o que é importante a gente vai aqui apresentar. Qual a primeira coisa? O evangelho ele chega em Éfeso antes de Paulo. Por que antes de Paulo? Porque quando o texto de Atos 19 está nos informando que Paulo chega lá, o capítulo 18 já disse, lá no verso 25, que lá já tem um cidadão chamado Apolo. Um cidadão que chega lá, inclusive, e já está
de alguma forma, é poderoso nas Escrituras, diz a Bíblia, e já está ministrando naquele lugar, né? E, portanto, de alguma forma, alguém chegou primeiro do que Paulo lá, e que não é Paulo tão especificamente o plantador. Ele vai ser o que vai estruturar aquela igreja, porque ele fica por cerca de 3 anos lá, e ela torna-se uma mãe de outras igrejas. Entende-se que é a igreja de Éfeso, que será a partir dela que outras igrejas vão ser plantadas, inclusive as outras 6 que são mencionadas nas cartas aqui do Apocalipse, mas você tem Colossos, você tem Hierápolis, tá? Você tem essas outras cidades que são da Ásia, né, menor, ali na circunvizinhança, e que elas são, com certeza, desdobramento do evangelho que chegou em Éfeso. Talvez essa seja a razão, talvez, de Paulo ter ficado todo esse tempo, que parece que ele não ficou um tempo tão grande como esse em outros lugares, plantando igreja ou estruturando igreja. Mas em Éfeso, ele fica cerca de 3 anos. E talvez seja por essa razão, porque a partir dali ele está preparando obreiros e outras igrejas estão sendo edificadas. Igreja de Colosso, igreja de Hierápolis, tá? E aí todas as outras igrejas que o Apocalipse também vão mencionar. O texto do verso 7 de Atos 19 vai dizer que lá havia 12 discípulos. Quer dizer, já havia discípulos lá. Esses discípulos só eram ignorantes em relação à plenitude do evangelho. Em que sentido a plenitude do evangelho? Eles ainda não sabiam sobre o fato de Atos 2, do batismo no Espírito Santo, tá? Dessa plenitude do evangelho com o batismo no Espírito Santo. Então, onde o Paulo, que chegando ali, acaba também orientando sobre isso, e aí sobre eles também vem a manifestação da descida do Espírito Santo, ok? Na letra C, a gente vai dizer que Paulo estabelece os fundamentos desta igreja, anunciando-lhes todo o conselho de Deus. Então, do verso 8 até o 10 de Atos 19, a gente vai encontrar essa informação sendo dada de que Paulo, ele automaticamente vai orientar essa igreja a respeito do evangelho. Então, os versículos de 8 vai dizer que durante 3 meses ele frequentou a sinagoga, depois não deu mais para continuar na sinagoga, e ele vai passar a ir para uma escola, tá? Que era uma sala de aula, uma escola de Tirano, seria mais ou menos como hoje a gente chamaria de um centro de convenções ou teatro dentro de shopping, né? Que são esses centros de convenções ou teatros dentro de shopping ou dentro de escola, mesmo faculdade. Hoje, por exemplo, foi colação de grau da minha filha em arquitetura, então na UFRJ tem lá, não tem só esse, né? Mas tem lá um dos auditórios, que é justamente um lugar preparado para esse tipo de evento, onde tem lá todas aquelas cadeiras, basicamente igual como se fosse um cinema, só que tem lá o palco, onde daquele palco será feito o que tem que ser feito, ministrado o que tem que ser ministrado, apresentado o que tem que ser apresentado, e aquelas cadeirinhas todas lá sentadinhas, arrumadinhas para um público que ali há de assistir o que fosse apresentado. Então, era isso o que era a escola de Tirano, e ele, durante o período entre as aulas da manhã e as aulas da tarde, é que ele usava aquele espaço para pregar o evangelho. E é isso que vai ser dito aqui. Ele fica lá durante 2 anos, quase 3, na verdade, e de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, a província da Ásia, seja toda aquela região da Ásia, chamada Ásia Menor, hoje Turquia Asiática, acabaram sendo alcançados pelo Evangelho. Capítulo 20, e o verso 27, vai dar a informação de que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo, nesse tempo que lá ficou, ensinou tudo que podia ser ensinado a respeito do Evangelho para a igreja de Éfeso e os desdobramentos que aquela igreja teve. Depois de falar por 3 meses na sinagoga, ele passa a falar na escola de um certo tirano, como já falei, completando quase 3 anos, porque o versículo 9 vai deixar isso aqui para a gente também, tá? Que ele foi para a escola de Tirano, e lá ele ministra a palavra e fica lá quase 3 anos. A escola de Tirano, como eu já falei, era semelhante a um centro de convenções. Na letra E, a gente vai falar que o surgimento de sinais genuínos com o surgimento de sinais genuínos da parte de Deus,
aparecem falsos operadores de sinais. Bom, o que o capítulo 19 de Atos vai dizer para a gente? Vai dizer para a gente que Deus trabalhou de maneira extraordinária na vida de Paulo. Por exemplo, o verso 11 vai dizer que pelas mãos de Paulo fazia-se grandes milagres, milagres extraordinários, e que até as vestes de Paulo, já que eram muita gente que o procurava e muita gente que também não conseguia estar aonde ele estava e segui-lo e encontrar-se com ele, alguns dos que com ele estavam pegavam da sua roupa, né? Pegou do seu roupa, pegou das suas vestes, lenços e aventais, diz o texto, né, no verso 3, e levava essa roupa de Paulo até onde estavam esses enfermos, e lá eles eram curados. Aqui é uma exceção, não uma regra. O texto bíblico não está dizendo que tem que sair com sua roupa por aí para poder todos serem curados. Tá? Mas é com o surgimento desses sinais genuínos que vão aparecer falsos operadores, porque mais à frente você vai encontrar, primeiro, gente que quer expulsar demônios sem ter, que são os filhos de Seva, né? E aí os demônios garram lá no pescoço dos meninos e diz, conheço quem é Paulo, mas quem são vocês? Então a gente tem esse problema nesse contexto da igreja. Teve genuínas conversões públicas, porque os versos 18 a 20 diz que todos aqueles que creram na palavra do Senhor vieram publicamente, que eram envolvidos com magia, envolvidos com mágica, envolvidos com livros de receitas mirabolantes para mandingas e tal, uma espécie de bruxaria da história, e eles vieram à praça publicamente confessando seus pecados, confessando o Senhor como seu Salvador e fazendo o que a gente poderia chamar de verdadeira fogueira santa, tá? E, inclusive, o texto bíblico vai dizer que o valor calculado daqueles livros que foram queimados foi de 50 mil denários. Isso significaria hoje um dia de trabalho. Cada peça ou cada denário é um dia de trabalho. Então, aqui seria 50 mil dias de trabalho. É só fazer a conta aí em relação a anos, você vai ver quantos anos teriam sido de trabalhos ali queimados, na verdade, foram, né? Queimados como valia daqueles livros que ali estavam sendo queimados. Os versos de 23 até o 41 vai mostrar um outro fenômeno nesse contexto da igreja. Que houve um enfraquecimento muito grande do comércio religioso, porque naquela cidade tinha um templo da deusa Diana. Inclusive, esse templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Diana, deusa dos Efésios, e tinha um comércio muito grande de estátua, assim como hoje, infelizmente, no meio, né, católico, que ainda trabalha muito com a questão das imagens, etc. Então, existe um comércio sobre isso. Qual o comércio? O comércio das lojas que vendem, das lojas que fabricam, e etc. Né? E era isso o que também movimentava o comércio na cidade de Éfeso. E aí isso dá um problema, porque acontece um grande tumulto aqui, porque isso enfraquece a situação, e tem um cidadão lá que começa chamando esses irmãos de os do caminho, tá? Lá no verso 9, depois no verso 23, eles são chamados os do caminho. Ele cria uma grande confusão, um grande tumulto, uma multidão gritando no meio da praça, grande a Diana dos Efésios, confusão se espalhando pela cidade, exatamente por conta disso também. E aí, a gente também coloca aqui como informação que se a gente quiser ter uma ideia mais profunda sobre o conteúdo do evangelho que foi ensinado para essa igreja, a gente precisa ler as cartas de João, que foi pastor dessa igreja, né, pelos últimos tempos. Quando ele escreve a primeira epístola de João, ele, de alguma forma, está mostrando o que foi ensinado também a essa igreja, ainda que lá não está tão claro que a primeira epístola de João tenha sido escrito para a igreja de Éfeso, mas você entende que o que lá ele está ensinando é o que ele também ensinou para a igreja de Éfeso. Outra coisa que a gente precisa ver, que é o segundo ponto aqui, qual é a arquitetura dessa carta? Como é que essa carta está estruturada? E todas as 7 cartas elas têm uma estrutura. E ela sempre começa com a identificação de quem fala, a credencial de quem fala. E, claro, a gente está sabendo que quem fala é Deus, é Cristo Jesus, é o Senhor, é Deus falando com a sua igreja. Mas é interessante que em cada carta ele apresenta-se de uma maneira diferente.
com uma característica que tem a ver com o contexto espiritual daquela igreja. Então, essas credenciais, elas sempre vão se relacionar com o contexto espiritual da igreja, o contexto espiritual de cada igreja. Então, é importante a gente entender que essas credenciais que estão sendo apresentadas aqui, por exemplo, ele está dizendo que ele é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que é uma referência aos pastores, e anda também no meio dos 7 castiçais. Castiçais é uma referência à igreja. E aí ele vai depois dizer: conheço tuas obras, sei o que você realiza, conheço também a sua perseverança, e sei que você não pode suportar os maus e tal. Aí vai falar da igreja. Mas a credencial está nesse primeiro verso. É quando ele vai dizer que ele é quem tem nas mãos os pastores da igreja, nesse caso, a questão de a mão direita, as 7 estrelas, então refere-se a isso, ao mesmo tempo que anda no meio do candelabro, né? No meio dos 7 candelabros, que nesse caso é uma referência à igreja. Ele vai se dirigir sempre ao anjo da igreja. Deus sempre tem um compromisso com aquele que ele coloca à frente do seu rebanho. Então, é uma questão de ética, uma questão também de autoridade, e é uma questão até de lógica. Deus não pode, primeiramente, falar à sua igreja, seja no sentido de corrigir, de chamar a atenção, e até também de comunicar algo bom, senão antes aquele que ele tem responsabilizado para estar à frente da sua igreja, do seu rebanho. Então, por isso, ele sempre fala ao anjo da igreja. E todos os estudiosos, comentaristas, entendem que aqui está se referindo especificamente ao pastor da igreja. O anjo aqui pode ser, acredita-se que nesse momento da carta, pudesse ainda ser Timóteo ou Tíquico, os pastores dessa igreja. Um dos pastores dessa igreja. Timóteo foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Você vai entender isso lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Lá no capítulo 20, verso 4 de Atos, você também vai encontrar essa referência lá, voltada a um desses como pastores da igreja de Éfeso, tá? Então, pode ser que o pastor ainda seja um desses dois, tá? Porque o texto vai dar essa posição, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, Atos 20, verso 4, vai dizer que Timóteo, Tíquico e o Trófimo são da província da Ásia. Então, por certo, eles podem ter sido esses pastores que eram os pastores da igreja de Éfeso. Por isso que na carta a Timóteo, Paulo está orientando ele a separar pastores. Por que separar pastores? Porque aquela igreja foi uma igreja mãe das demais igrejas da Ásia Menor. Então, precisavam de pastores para serem enviados, para serem empossados, para estarem à frente dessas igrejas da Ásia, ok? Qual é a característica que a igreja tem? Essa é uma outra estrutura que essas cartas elas vão sempre seguir mais ou menos essa estrutura. Primeiro é Deus se identificando de acordo com a realidade daquela igreja, quem é que está falando. Depois Deus começa a falar que igreja é essa para a qual ele está falando. Então, no verso 2 e 3, ele vai dar aqui 5 características dessa igreja. Primeiro, ele vai dizer que a igreja é uma igreja dedicada, é uma igreja que estava trabalhando, uma igreja que se esforçava com a sua obra. Tá? Ele diz assim: conheço as obras que você realiza. Então, há uma dedicação diligente, né? Diligente é de obra, de trabalho dessa igreja. Segundo, ele vai dizer que essa igreja é uma igreja que persevera, porque ele vai dizer seu esforço com a sua perseverança. Também, positivamente, ele vai dizer que essa igreja ela não suportou gente má, né? Homens maus, homens e mulheres ou pessoas que não eram do bem, não queriam coisa séria, e essa igreja rejeitou essa gente, não suportou essa gente no seu meio. Provavelmente pessoas que não queriam mudança de vida, não queriam compromisso com o reino, com a obra de Deus, e automaticamente essa igreja não se assemelhou com eles. Quarto, também uma igreja que colocou à prova quem estava vivendo em mentira. O texto diz que pôs à prova os que se declararam apóstolos, mas não eram. Descobriram que eram mentirosos. Aqui significa uma igreja que não saiu por aí impressionada com o título de ninguém. Se alguém chegou lá dizendo que era apóstolo, opa, deixa eu procurar saber se isso é mesmo. Deixa eu procurar saber se tem compromisso. Então, seria mais ou menos hoje, como a gente fica muito preocupado
com quem a gente chama para estar nos cultos de nossas igrejas, pregando em nossas igrejas, cantando em nossas igrejas. Por quê? Porque às vezes a gente está honrando quem não se honra, né? Quem, na verdade, está numa mentira de vida e de ministério. E esse texto também vai dizer que essa igreja era uma igreja sofredora, porque o versículo 3 vai dizer que ela perseverou e suportou provas por causa do nome do Senhor sem esmorecer. Então, essas aqui são 5 características positivas dessa igreja, tá? Uma igreja diligente, uma igreja perseverante, uma igreja que não suportava gente, que não queria compromisso com Deus, uma igreja que discernia quem tivesse com vida hipócrita ou mentiroso entre eles, e uma igreja que suportou pela fé, pela sua perseverança, um sofrimento por conta do evangelho, por conta do nome do Senhor e da palavra do Senhor. Bom, mas a terceira estrutura dessa igreja, que isso também você vai encontrar nas outras cartas, é o que Deus está cobrando dessa igreja. Quais são as exortações que estão sendo feitas a essa igreja? Verso 4 e 5. A primeira exortação é que Deus está dizendo que essa igreja deixou o primeiro amor. Essa igreja, apesar de todas essas características positivas que foram aqui apresentadas, Deus está dizendo para ela, Jesus está dizendo para ela, o Mestre está dizendo para ela, que ela não é mais a mesma igreja de antes. Ela ainda precisaria voltar ao que é chamado de primeiro amor. Ou seja, ela foi mais do que ela é. Ela já fez mais do que ela estava fazendo. Ela já apresentou-se melhor do que estava. Então, uma igreja que foi diminuindo a sua caminhada, né, a sua perseverança diante do Senhor, apesar das cinco características positivas. Segunda coisa, Deus exorta essa igreja para lembrar de onde ela caiu. Aqui significa dizer o seguinte: se ela deixou o primeiro amor, significa que no meio do caminho, alguma coisa ela deixou de fazer, alguma coisa foi o gatilho, alguma coisa foi a posição, alguma coisa foi a situação que permitiu com que ela deixasse esse primeiro amor. Então, o que está sendo dito aqui é, lembra onde foi que você começou a deixar o primeiro amor. Qual foi a razão, qual foi a motivação, qual foi o passo dado, qual foi a atitude tomada, o que deixou acontecer. Tá? E ele diz que se essa igreja ela não se arrependesse de onde ela caiu para voltar ao primeiro amor, ele diz para essa igreja que não viria a essa igreja, não, né? Como se diz assim, eu não a visitarei, que o verso vai dizer, lembra, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, quer dizer, volta a ser quem você era. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui tem 2 significados. O primeiro é histórico mesmo, tá? Porque no 5º século, isso 400 e pouco depois de Cristo, já era o 5º século, a cidade ela foi destruída pelo mar. O mar destruiu a cidade de Éfeso. Então, isso literalmente, no sentido geográfico, literal, aconteceu. Mas também no sentido espiritual, essa igreja também não existe mais. Né? É uma das igrejas, né, da Ásia Menor que ela morreu no caminho. Tá? Porta que foi fechada e não foi aberta mais, não tem lá a igreja de Éfeso reaberta. E aqui a gente traz uma palavra muito importante. Muitas igrejas hoje cessaram de existir. Nós temos hoje igrejas que fecharam portas mesmo. A gente só precisa entender que aquela promessa de Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus está falando da sua igreja universal na terra. A igreja nunca deixará de acabar, tá? Nunca deixará de existir, perdão. A igreja nunca deixará de existir, ela nunca vai acabar. Essa é uma promessa, essa é uma verdade e é isso aí. Mas igrejas locais em algum lugar, elas precisam estar muito atentas a muita coisa para que elas um dia não tenham uma porta fechada. Tá? Então, por isso que a gente precisa muito saber como é que a gente aplica aquela frase que a gente diz assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ela é verdadeira, essa frase, mas ela precisa ser aplicada de forma correta para poder ela ser verdadeira na sua plenitude. Tá bom? Seus edifícios são intactos, é o caso de muitas igrejas. Seus pastores até estão lá pregando, os membros continuam reunidos, mas aquela igreja já morreu.
tá? É o caso de o candelabro for removido. Então, tem muitas igrejas, seja por causa de negligência, seja por causa de pecado, seja por causa de ganância, seja por causa de poder, sei lá pelo quê. Mas muitas igrejas, elas podem estar lá, de pé, abrindo, fazendo culto, tem um pastor lá na frente e tem lá uma meia dúzia de gente reunida. Mas aquela igreja, ela pode já ter morrido espiritualmente há muito tempo e precisa se entender isso aí. E tem uma promessa, a promessa que todas as cartas têm uma promessa. E ele promete que quem tiver o ouvido para ouvir o que está sendo dito, né, o Espírito diz à igreja, ele diz que vai vencer, vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida, e essa árvore da vida se encontra no centro do paraíso de Deus. Então está se falando de que vencendo-se e vencendo as lutas e as dificuldades, a eternidade é a recompensa. Mas qual é a mensagem de Deus para essa igreja? Primeiro, uma igreja histórica pode cair no auto-engano de servir muito mais às coisas de Deus do que ao Deus de todas as coisas. O que a gente precisa prestar atenção? Percebe que fala-se de 5 características dessa igreja? Uma igreja que está funcionando. E 5 características positivas. Mas, apesar dessas 5 características positivas, Deus tem 3 grandes cobranças a fazer essa igreja. Quer dizer, 2 principais, que é dizer que ela perdeu o primeiro amor, exortá-la a voltar à prática das primeiras obras e dizer que, se ela não se arrepender, o candelabro dela será removido. Isso aqui significa que uma igreja histórica, ou seja, uma igreja, sei lá de quanto tempo seja, ela pode cair num auto-engano de estar até hoje servindo as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas não está servindo Deus de todas as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive particularmente, pessoalmente. Segunda coisa importante é que, se não houver amor, nada disso aproveita. Por isso que Jesus está dizendo, tem que voltar à prática das primeiras obras, tem que voltar ao primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Então, se eu não me movo na obra de Deus pelo amor, eu estou cavando a minha cova espiritual. A minha cova espiritual, a minha cova existencial, tá? Porque tem que ser pelo amor. E terceira coisa aqui, toda queda, antes dela ser uma queda moral, sei lá, o adultério, o roubo, o homicídio, sei lá mais o que for de moral, ela é existencial. Antes da gente cair num pecado, seja ele qual for, a gente já morreu espiritualmente, a gente já se desconectou na nossa comunhão com Deus. Então, qualquer pecado individual ou coletivo, né, coletivo nesse caso de igreja, ou individual, o camarada sozinho, já morreu antes, já desconectou-se da espiritualidade antes. Espiritualmente já houve essa morte e não foi percebida, não foi tratada, não foi trabalhada, e aí o cidadão acaba desembocando naquilo que chama-se queda moral. Então, antes da gente falhar no comportamento, a gente já falhou no amor, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Então, quando a gente falha lá no comportamento, é que a intimidade já foi quebrada, a comunhão já foi interrompida. Então, antes de ser externa, ela é interna. Por isso que a gente tem que estar todos os dias olhando o nosso coração, para que a gente esteja em conectividade com o Eterno sempre, sempre e sempre. Quais são os piores inimigos de uma igreja, que nesse caso era uma igreja que, pelas características, apresentava-se séria, uma igreja ortodoxa, porque ela discerniu quem era apóstolo e não era, ela não suportou no meio dela os maus, uma igreja trabalhadora, porque o texto vai dizer que ela era uma igreja trabalhadora, e também o texto vai dizer que é uma igreja que sofreu pelo nome do Senhor e perseverou. Então, mas olha só, que inimigos uma igreja dessa ainda pode ter? O verso 2 e 3 vai dizer que um dos inimigos é quando a gente faz da nossa história a nossa verdade. Então, qual o primeiro inimigo aqui? Fazer da sua história a sua verdade. Ou seja, há igrejas que, para remover uma cadeira do lugar, tem-se que reunir um concílio ou uma comissão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você sabia que existem hoje pastores que sofrem quando eles estão querendo construir um outro templo maior, porque a igreja cresceu, e Deus está abençoando, etc. e tal, mas não consegue fazer isso porque aqueles membros fundadores, aqueles membros do primeiro templo, que construiu o primeiro templo, diz que aquele templo não pode nem ser pintado de novo, não pode nem mudar o púlpito,
de madeira para acrílico, não pode pintar a cor, que a cor sempre foi aquela, não pode mexer naqueles bancos, porque o banco é o mesmo, não pode tirar aquele órgão daquela posição que o órgão sempre esteve ali desde 1800 dinossauro. Tem muitas igrejas que elas fazem da sua história a sua verdade. E por isso elas não progridem, não crescem, não avançam, porque elas estão ligadas a coisas que fizeram parte da história e que eu acho que deve ficar registrado com uma foto, com uma filmagem, enfim, na memória, no coração, deve ser registrado dessa forma, mas não tem que ser uma coisa que não pode ser tocado nunca, porque essa é a nossa verdade. Segundo inimigo de uma igreja séria, ortodoxa, trabalhadora e perseverante, é fazer de sua verdade a sua segurança. Porque o verso 5 é quando ele está dizendo assim, ó, você tem que voltar à prática das primeiras obras. Porque quando você faz da sua história a sua verdade, você faz dessa verdade a sua segurança. Você acredita que a partir daí você é inabalável. Né? Até Deus tem que tomar cuidado contigo, porque você está muito seguro na própria verdade, que é a verdade da sua história. Uma história que vira verdade é a verdade que vira segurança. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente aí que até nas orações acaba quase dizendo para Deus que sabe mais da obra de Deus do que o Deus da obra. Então, temos que tomar cuidado com isso. Terceiro, é a gente substituir amor, a vida, as pessoas, pelo ódio ortodoxo, tá? A gente começar a odiar por conta de uma verdade, de uma ortodoxia. Orto aqui é correto, doxo a verdade, né? Louvor, glória. Então, ortodoxia é aquilo que é o correto, né? Ortopraxia é fazer o que é certo, é a prática certa. Ortodoxia é a doutrina certa. Então, a gente, às vezes, substitui o amor à vida pelo ódio ortodoxo. Aquelas pessoas que ela, em nome de uma verdade, mata quem quer que seja, sem pensar duas vezes, ao tempo que acaba não mostrando amor à vida. Né? Um amor verdadeiro, um amor com verdade, um amor com santidade, mas amor. Por isso que no verso 6, ele vai dizer assim, ó, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, olha só o que é importante a gente prestar atenção. Tem que se odiar as obras dos nicolaítas. Não tem que se odiar os nicolaítas. Tá? Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Tá, ok? Só voltando aqui rapidinho. A gente tem que odiar a obra dos nicolaítas, não os nicolaítas. Então, às vezes, a gente não sabe cuidar daquele que pecou, daquele que errou, daquele que se rastejou, daquele que, enfim, teve algum problema. Por quê? Porque esse alguém cometeu um erro, tá? Mas aí eu condeno o erro, mas eu amo a pessoa, principalmente se ela quer ser amada e deixa-se ser amada e deixa-se ser cuidada. Quais são as esperanças para essa igreja? Para a gente ir fechando aí. O verso 6 e o verso 4 vão mostrar que a primeira esperança que essa igreja precisa ter é entender que tudo que hoje é ao seu favor, ela tem que tomar cuidado que um dia pode se tornar contra você. Então, o versículo 6 está dizendo que hoje essa igreja, o hoje da igreja, tá? Ela está a favor, ela está odiando as obras dos nicolaítas, como Deus também odeia. Tá? Mas ela precisa tomar cuidado para não odiar os nicolaítas, porque isso que hoje é a favor dela, ou seja, hoje ela não é os nicolaítas, não está no grupo dos nicolaítas. O nicolaíta era um grupo herético que estava, de alguma forma, criando problemas na igreja. Tá? Depois a gente pode entrar nos detalhes a respeito. Mas amanhã pode ser o inverso. Ou aquilo que hoje você tem a seu favor, amanhã pode estar contra você. Tá? Então, portanto, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, quais as esperanças que essa igreja tem? É entender que tudo que hoje é a seu favor, um dia pode se tornar contra você. Segundo, é perceber que amar a verdade é a sua maior esperança, porque o verso 4 vai dizer que essa igreja ela tinha que voltar ao primeiro amor. O versículo 4 vai exatamente dizer isso.
tem que voltar ao primeiro amor, porque tem que se amar a verdade. A maior esperança de uma igreja é voltar a amar a verdade, e esse primeiro amor é o amor da verdade. Terceira coisa, que a gente já tocou aqui no assunto, a gente tem que aprender a odiar só os nicolaítas, e não odiar a Nicolau, não odiar a pessoa, que é o versículo 6. Significa que odiar as obras é uma coisa, não os praticantes. Então, quando a gente fala hoje do homossexualismo, você tem que ser contra a prática, não ao praticante. A gente orienta, a gente ama, a gente ora e a gente acolhe, mas diz que a obra que ele faz, ela não é a obra que o evangelho aprova. Os nicolaítas são seguidores da doutrina de Nicolau. Isso está lá em Atos 6, verso 5, que foi um daqueles que foram separados lá ao diaconato. Então, acredita-se que essas doutrinas gnósticas, doutrinas que ensinavam que, por exemplo, o corpo ele é mau e o espírito é santo, né? Fazia uma dicotomia, uma divisão muito grande disso. Por isso, inclusive, muitos desses grupos aí não acreditavam na encarnação de Jesus, do Deus que se tornou carne, porque entendia que o corpo, a matéria, é sempre má e o espírito é que é sempre bom. Então, essas eram as doutrinas dos nicolaítas e que faziam os comportar-se como os heréticos. Então, aqui a gente tem que aprender isso, ok? Buscar crescer na terra, mas não se esquecer de que a vida plena é só na eternidade. Então, o versículo 7 vai dizer isso para a gente, porque é a promessa que está lá. Qual é a promessa? A promessa de que a gente está aqui, a igreja está historicamente aqui, mas essa igreja ela vai para a eternidade, e é na eternidade que a gente vai ter toda a nossa vida, toda a nosso compromisso, né, com o eterno Deus. Ou seja, é a gente entender que a vida da igreja ela começa aqui, mas ela não termina aqui, tá? Ou seja, a vida da igreja ela está basicamente concluindo-se na eternidade. Está dando para vocês entender? Ou seja, a gente precisa entender que a igreja nunca será uma igreja que espera o Senhor somente nesta vida, tá? Ou seja, eu e você precisamos entender que a gente está indo para a eternidade. Por isso que em cada carta você tem uma promessa e ao vencedor, e essa promessa tem a ver com a eternidade. Então, para a gente ir fechando aí, que já está quase na hora de eu começar a outra aula. Qual é a conclusão que a gente tem? A lição da igreja de Éfeso é a lição de uma igreja com muitas virtudes, olha só, mas uma igreja sem amor. Percebe o perigo? É quase mais ou menos não, é idêntico à igreja de Corinto. Lembra da igreja de Corinto, com todos os dons? Capítulo 1, verso 7 de Corinto, diz que não faltava um dom naquela igreja. E o apóstolo vai ter que dedicar um capítulo inteiro falando de amor. Então, seria esse o nosso caso? Então, deixa eu fechar aqui dizendo para você que leia essa carta, leia o que a gente aqui esboçou, trabalhou com você, e você tendo alguma dúvida a respeito, você tendo ainda alguma dúvida a ser tirada, aí a gente compartilha com você, tá, no nosso grupo, e vamos tentar ajudar, como algumas vezes vocês também já compartilharam dúvidas, né? Compartilharam situações, e a gente procurou ajudar de alguma forma. Então, queridos, vou fazer de novo o apelo aqui, até para você, aluno que vai assistir depois a aula. Sei que alguns estão tendo dificuldade com essa mudança, talvez, do dia e do horário. Infelizmente, não tivemos outras opções. Mas eu conclamo você, né? Eu apelo você, né? Nesse finalzinho de curso, né? Com esse último módulo, tente assistir ao vivo e a cores aqui a aula, porque você terá a oportunidade de
ser um pouco mais impactado com essas verdades e poder, de alguma forma, também tirar as suas dúvidas junto com a gente aqui. Tá bom, meus santos? Deus abençoe a todos. São 45 minutos aí dessa nossa aula e a gente já vai se preparar para as 20 horas começarmos o curso básico com a outra turma, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido trazer o máximo possível aí para você aprender um pouco mais sobre essa primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Até a próxima aula, assim querendo Deus.